Boa noite a todos. Damos início mais uma vez ao culto do Evangelho no Lar, nesse dia 1º de novembro de 2022, dia em que se comemora o Dia de Todos os Santos. Para iniciarmos o nosso culto do Evangelho, vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, pelas venerandas mãos de Chico Xavier. Ajuda sempre. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Atos 21:13. Constitui passagem das mais dramáticas dos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de hesitação. Seu espírito, como sempre, está pronto, mas os companheiros choram e se lastimam, e do coração sensível e valoroso do batalhador do Evangelho flui a indagação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício, entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. É que o pranto ou a lamentação jamais ajudam nos instantes de testemunho difícil. Quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa desorganiza-lhe a resistência. Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas em Jerusalém, sob o peso da cruz, roga às mulheres generosas que o amparavam a cessação das lágrimas angustiosas. Na alvorada da ressurreição, pede a Madalena esclareça o motivo de seu pranto junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estende-lhe as mãos. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, governador do ordem, benfeitores espirituais que nos intuem e velam por nós, dirigentes do Evangelho, desta casa bendita que nos acolhe, que nos ampara, e amigos do plano espiritual que aqui comparecem com a permissão de Jesus para aprender conosco na noite de hoje sobre os ensinamentos do Pai. Gratidão, Senhor, mais uma vez pelo dom da vida. Gratidão pela nossa saúde, pelo alimento, pela água, pelo teto e pelo agasalho. Gratidão pelos amigos e até por aqueles que ainda se julgam nossos inimigos. Que eles possam nos perdoar as faltas e que possamos igualmente perdoar a cada um deles, Senhor Jesus. Amado Mestre, no início dessa semana, te rogamos toda a proteção, toda a luz, todo o amparo necessário para que possamos ser utilizados como instrumentos da Tua misericórdia onde quer que nos encontremos. Que possamos ser bálsamos para as feridas alheias, que possamos ser amparo, consolo, esclarecedores e orientadores de acordo com os ensinamentos que nos deixastes. Assim, Senhor Jesus, imensamente agradecidos por essa oportunidade bendita, na certeza de estarmos amparados por essa pleiade de irmãos da pátria espiritual, agradecidos ainda a nossa Mãe Maria, que nos cobre com o manto sagrado que o cobriu, ó Pai. Pedimos permissão para dar início a esse culto do Evangelho com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Te rogamos ainda, Mãe Santíssima, que leve nesse instante a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, o equilíbrio, a paz, a serenidade,
e a força necessária para continuarem lutando e acreditando no amor imensurável de Jesus por cada um de nós. Assim, te agradecemos, Mãe Santíssima, com a oração que tu nos ensinaste. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta. Mensagem recebida por Erasto em Paris, 1862. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntarei sem dúvida como se pode conhecê-los, e eis aqui os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que Ele só confia missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiados fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados que fizeram suas provas em outras existências os que se encarnam para essas missões, pois se nada forem superiores ao meio que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência: se ele estiver, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe que não sabe sequer imitar o seu modelo. Outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam, realizam aquilo para que foram chamados graças ao poder de seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia e sempre tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos orgulhosos e cheios de si, falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Já se viram desses impostores apresentarem-se como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma maneira que se tirarmos a Deus um dos seus atributos, já não teremos Deus. Se tirarmos uma só virtude do Cristo, não mais o teremos. Esses que se apresentam como Cristo revelam todas as suas virtudes? Eis a questão: observai-os, sondai-lhes,
os pensamentos e os atos, e verificareis que lhes faltam, sobretudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, enquanto lhes sobram as que lhe não tinham, a cupidez e o orgulho. Nota ainda que neste momento existem, em diversos países, muitos pretensos Cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos de que são exploradores da credulidade, que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhes dão ouvidos. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Então o Evangelho nos conclama mais uma vez a estarmos atentos com relação àqueles que se julgam enviados de Deus, que se julgam os verdadeiros profetas, porque na grande maioria das vezes, como nos fala o Evangelho, poderiam eles se fazer valer das lições morais que Cristo nos deixou, da humildade, da caridade, da benevolência, da indulgência, do socorro a todos indistintamente? Claro que não, porque o que esses falsos profetas esperam é justamente serem reconhecidos. O que eles esperam é vaidade, o que eles esperam é reconhecimento. E Jesus jamais esperou o reconhecimento de quem quer que seja. Todas as curas, todas as palavras de consolo, de conforto que o Cristo deixou a todos aqueles que o procuraram, foi de livre e espontânea vontade, foi de coração aberto, de coração puro, jamais exigindo paga por aquilo que ele fazia. Jesus foi o Espírito mais iluminado que esteve em nosso seio. E aqui nasceu numa estrebaria, mostrando a pureza de coração. Aqui veio para nos ensinar verdadeiramente o que é ser cristão, através das virtudes, sem olhar a quem. Nos disse que devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, tudo que de mal for causado a nós outros. Teve como seguidores pessoas de caráter duvidoso, pessoas como o próprio Judas, que o traiu, e mesmo assim, na hora fatídica, o que ele disse? Ô meu amigo Judas, estarei orando por você. Jamais o acusou de qualquer coisa. Então nós temos que ter cuidado com aqueles que se arvoram até mesmo de serem o Cristo novamente reencarnado. Aqueles que se arvoram de donos da verdade, mas simplesmente usurpam da fé pública com segundas intenções, visando viver às expensas dessas pessoas simples, humildes, que muitas das vezes tiram do seu próprio sustento para alimentar a vaidade, a cupidez, a arrogância, a avareza desses que se dizem profetas, desses que se dizem enviados do Cristo. Muito pelo contrário, as palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam. E a gente deve observar, através dos exemplos de Chico, pura humildade. Devemos observar através das lições de Madre Teresa de Calcutá, de Dom Helder Câmara, Irmã Dulce, Buda, tantos irmãos abnegados que vieram
a este plano de provas e expiações simplesmente com o intuito de ajudar. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, José Arigó. Então são grandes baluartes do cristianismo vivo que estiveram entre nós, nos ensinando através dos exemplos verdadeiros da prática do amor, da caridade, sem segundas intenções. Onde havia um leito de dor, onde havia uma criança em planto, onde havia um doente do corpo físico ou do espírito necessitando de amparo e de auxílio, ali se faziam presente para poder auxiliar, para poder amparar, para poder consolar. Esses foram os exemplos abnegados desses verdadeiros profetas que estiveram no nosso seio e nos deixaram os exemplos a serem seguidos, que não usurparam da fé pública, que não pediram nada em troca, que doaram espontaneamente o seu tempo, o seu amor, a sua dedicação a auxiliar, a amparar a todos aqueles que necessitavam. E entre nós ainda existem inúmeros irmãos dessa natureza que estão escondidos porque não querem aparecer, porque o que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo, e que a gente nem ao menos sabe quem são esses baluartes do amor, da caridade, a pregar realmente os ensinos do Cristo em todos os rincões da terra. Então que nós possamos estar atentos, que nós possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que a gente não caia nas mazelas desses incautos, para que possamos realmente praticar os ensinamentos que o Cristo espera de nós, mas através de ensinamentos verdadeiros, de exemplos verdadeiros de pureza, de amor, de caridade, de solidariedade, de fraternidade. Somente assim nós poderemos realmente cumprir o nosso mistério aqui no plano da terra, fazendo valer os ensinos que o Cristo nos deixou. Vamos fazer a nossa oração agradecendo a Deus mais uma vez por essa oportunidade bendita. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais que nos intuíram, velaram por nós, irmãos do plano espiritual que aqui compareceram para aprender juntamente conosco mais esses ensinos do Cristo, nossa eterna gratidão. Gratidão, Pai, por mais uma semana que se passou, por esta que se inicia, na certeza do vosso amparo, na certeza da vossa proteção. Que os nossos lares sejam agraciados com muita luz, com muita harmonia, com muita paz, serenidade e sabedoria. Que todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, onde quer que se encontrem nesse instante, recebam desta luz que rogamos para nós. Que os nossos vizinhos, que as pessoas que residem em nossas ruas, nos nossos apartamentos, próximos aos nossos apartamentos, possam também receber dessa mesma luz. Enfim, ó Pai, nós só temos que agradecer pelo dom da vida, por tudo que temos e por tudo que somos, na certeza de uma semana envolta em muita luz, em muita paz. Nós já, com a gratidão endereçada a vós, mais uma vez somos gratos por tudo e te rogamos, ó Pai, por todos os nossos irmãos, por todos os nossos amigos, por todos os nossos entes queridos que se encontram na pátria espiritual, possam receber no dia de hoje as nossas vibrações de amor, de saudade, de carinho, e que em breve possamos estar juntos novamente, seja na pátria espiritual, seja no plano da carne, para que possamos continuar o nosso processo evolutivo, o nosso processo moral. Assim, eternamente agradecidos, Pai,
mais uma vez, pedimos a permissão para encerrar este Evangelho com a oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos os nossos ofensores, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todos os males, hoje, agora e sempre. Gratidão, Pai.